Esse é o Rael. Guerreiro de Deus é o significado do nome. E essa é a Stephanie, a mamãe do Rael. Sonho do primeiro bebê, primeiro filho, que passou por um verdadeiro pesadelo. Eu vinha para cá conversando com o Nilson Carioca, nosso cinegrafista, e ele perguntou qual era a pauta. E eu falei sobre a dificuldade de um parto. E ele disse, então, foi um parto que foi um parto. Um parto que foi um parto. Na verdade, essa é a realidade. Hospital Materno Infantil Santa Catarina. Até parece perseguição do Linha Verdade, mas este não é o objetivo. Jamais foi nosso objetivo. O objetivo é mostrar a realidade de situações vividas por mães que procuram o hospital para terem seus bebês e algumas para cuidarem, para tratarem de alguma doença de seus bebês. Stephanie, como é que começou esse teu calvário, na verdade? Então, no domingo, no dia 10, eu senti que a minha bolsa tinha estourado, né? Tava vazando um pouquinho de líquido, mas como era pouquinho, eu não me preocupei tanto. Então, na madrugada do dia 10 pro dia 11, ela rompeu completamente, né, às 3 horas da manhã. E aí eu fui pro hospital. E aí, chegando lá, até que foi rápido, já me atenderam, tudo, me colocaram lá dentro. E até aí tudo bem, fiquei lá na salinha com meu marido. Já cheguei com contrações de 15 em 15 minutos, né? Que deveriam começar de 40 em 40 por aí, mas não, já tava de 15 em 15, então já Estava bem tava acelerado bem o negócio, acelerado. né? Só que eu tava com só 1 centímetro de dilatação, né? Então a gente foi esperar, fazer indução e tudo mais. E o tempo começou a passar, amanheceu, deu a tarde e nada. E a minha dilatação não progredia. Já era de noite e tava só 3 centímetros de dilatação. Então eu já tava há mais de 12 horas, né, com bolsa rompida e tudo, e 3 centímetros de dilatação. Quer dizer, a partir dali, você já tinha a ideia de que era necessário uma cesárea. Sim, eu já sabia que não ia evoluir, né? Já tava há muito tempo também, eu já tava cansada, eu já tava tendo contrações aí de 5 em 5 minutos. E depois, quando chegou perto das 10 horas da noite, eu já tava de 3 em 3 minutos. Só que eu tava com só 5 centímetros de dilatação. Então eu já sabia que eu não ia conseguir fazer o parto normal e eu pedi uma cesárea pra médica. Eu tava sofrendo muito, muito mesmo. Já tava com muita dor. E a médica negou a cesárea pra mim, né? A médica do plantão anterior disse que possivelmente eu poderia fazer uma cesárea pelo meu estado, porque eu não tava progredindo. E quando trocou o plantão, não permitiram que eu A fizesse a outra cesárea. foi negada, né? E o que ela argumentava? O que ela dizia, a médica? Ela dizia que eu ia conseguir, né? Tu consegue, tu vai dar certo, vamos colocar mais um comprimido, que eles estavam colocando comprimido para indução, só que não estava dando certo. Eu já sabia que eu não ia conseguir. E a médica dizia, olha, vai dar certo, acredita, vai dar certo. Só que a mamãe, que estava sofrendo na pele, que é um sofrimento grande, né? Sim, eu já estava no hospital desde as 3 horas da manhã do dia anterior, então eu já sabia que eu não ia conseguir, né? E aí, só quando chegou 5 horas da manhã do dia 12 de outubro, que me permitiram fazer a cesárea. E aí foi quando eu me senti mais triste, digamos assim, Por porque foi quê? quando o anestesista disse pra mim que ele já sabia que essa cesárea era para ter acontecido no dia anterior, às 7 horas da noite, mas eles me permitiram fazer a refeição, né, que foi feita perto das 7 horas, e aí eu não estava mais em jejum, e aí eu não Não podia podia fazer a fazer a cesárea. cesárea. Ô Stephanie, e aí quando você viu esse bebezinho vir ao mundo, depois desse sofrimento tão grande, não é? Ah, na hora a gente esquece tudo, né? Quando eles nascem, quando mostram pra gente, é como se o mundo só existisse ele. Mas ainda assim eu sofri um pesadelo no centro cirúrgico. Na verdade, o objetivo da Stephanie em chamar a reportagem, ela até não queria falar nada, mas ela tem uma tia que mora na Itália. Sua tia é enfermeira? Sim, ela é técnica de enfermagem. Técnica, ela ficou muito revoltada com a Sim, situação, ela mandou
ela mandou alguns áudios, que a gente até pode repercutir os áudios dela aqui na reportagem, para as pessoas terem mais ou menos a ideia de que como ficou a família, não é? Ela não fez denúncia nada porque ela está muito abalada, ela só chora. E a gente gostaria de apresentar denúncia na delegacia, botar um processo, mas primeiro eu quero registrar para vocês que, como jornalismo, eu pediria que vocês acompanhassem mais de perto, se pudessem, a maternidade do Hospital Santa Catarina, que sinceramente aquilo mais parece um açougue do que uma maternidade. Me desculpa eu falar. Eu trabalhei no Hospital São José, tá? Me formei como técnica de enfermagem e pelo relato dos procedimentos, tanto dela quanto de outras mães, não é de procedimento da saúde, não está dentro do regulamento sanitário o tratamento que eles têm com as mães ali dentro, tá? Ela teve 25 horas de parto, tá? Ela é mãe de primeira viagem, ela esperava uma coisa e aconteceu outra. Por fim, ela saiu. Se eu pudesse, eu passar o teu contato para ela, para vocês entrar em contato, ela conversar, explicar todo o procedimento que aconteceu lá. A família está bem abalada com a situação, tá? A gente está pensando seriamente de botar um processo no hospital. Só que primeiro eu gostaria que a TV, que o jornalismo fosse em cima do hospital e visse o que eles estão fazendo com as mães lá. Porque o que era para ser um momento único, um momento de amor que uma mãe espera, porque ela esperou 9 meses por aquele menino, ele foi desejado aquela criança. E ela passar por aquilo, ela tá com trauma, ela só chora, ela chora muito, Rúbia, tá? E se nós tiver que gastar com qualquer remédio para ela, com qualquer coisa para ela, nós vamos botar em cima do hospital. Mas eu gostaria que, como jornalismo, se vocês pudessem olhar com carinho isso, tá? Porque não só ela viu muita coisa lá dentro. É muito feio, é muito ruim. Eu sou técnica de enfermagem, trabalhei dentro de uma sala de parto, trabalhei no Hospital São José, tá? E pelo que eu estudei, em nenhum momento isso é procedimento de saúde, principalmente procedimento humano. Inclusive a enfermeira, na hora que ela estava indo se preparar para fazer a cesárea, depois de 25 horas de parto, empurrar ela e dizer para ela que é para ela reagir, senão eles iam mandar ela sofrer mais um pouco, com essas palavras. É porque ela é técnica de enfermagem, né? Então ela sabe todo o processo, né? Do parto e tudo mais. Então ela sabia que já fazia muito tempo, que já tinha passado muito tempo. Ela sabia que eu tava sofrendo. Toda a família, né, já tava sabendo. Eu tava muito desesperada, então eu tava ligando pra minha mãe, mandando foto pra minha mãe, porque eu tava totalmente... Sim, o meu rosto já tava até desfigurado. Imagina, de chorar de e chorar, de dor, não é? de dor. Tava toda inchada já. Então todo mundo ficou bem revoltado. Você chegou a temer pela vida do seu filho? Sim, porque quando ele nasceu, né, ele nasceu assim bem machucadinho, a cabecinha tava bem deformada, com bastante machucadinho, ele tava bem roxo, ele não chorou, né, tiveram que dar o famoso tapinha na bundinha pra ele chorar, e depois, quando a gente subiu pro quarto, ele teve que ficar em aparelho pra monitorar o batimento cardíaco, em berço aquecido, tiveram que fazer lavagem estomacal, porque ele tomou água do parto. Fizeram vários exames, tiraram o sangue, tudo, porque ele podia ter alguma bactéria da água do parto que podia deixar ele com alguma deficiência. Quer dizer, tudo isso poderia ter sido evitado Poderia, se a decisão da cesárea tivesse sido tomada antes, não é? sim, Negligência? com É certeza. uma palavra que você usa para esse momento? Com certeza. Falta de vontade também, sabe? Como eu posso dizer? Em algum momento foram atitudes grosseiras com você, palavras mais duras? Sim, mas no centro cirúrgico, que foi quando eu entrei para fazer cesárea, eu tava muito nervosa, claro, depois de né? 25 horas de trabalho de parto. Então eu não conseguia relaxar o meu corpo para tomar a anestesia, né?
e ele teve que aplicar mais de uma vez. E aí foi quando eles ficaram muito nervosos comigo, e eu tava começando a ter uma crise de ansiedade, e a moça me pegou pelo braço, me puxou assim, bem grosseiramente, e disse assim, tu tem que se ajudar, senão a gente vai te levar de volta e tu vai ficar lá sofrendo pra tentar o parto normal. Que pecado. E eu dizia pra ela, mas moça, eu não tô conseguindo, eu tô muito nervosa. E aí ela me puxava e dizia, tu tem que se ajudar, vamos se ajudar. E aí depois que me aplicaram a anestesia, né, me colocaram deitada, e aí chamaram o meu marido, e eu tava, assim, já grogue, assim, da anestesia, e aí eles me faziam perguntas e eu não conseguia responder, e eles ficavam nervosos comigo. Você não estava nem ali naquele momento. Você estava Não tava. distante Não, na tava verdade, só o meu corpo. Só o corpo, né? Só o corpo. Ô, Stephanie, e depois que você teve o bebê, algumas outras mães chegaram a conversar com você, se passaram algum tipo de problema semelhante? Então, eu já fui ganhar o bebê com alguns relatos de amigas que tinham passado por algumas coisas lá no Santa Catarina desagradáveis. Eu já tava indo parir com medo, né? E depois ainda tinha uma moça que tava no mesmo quarto que eu, que também passou por praticamente a mesma coisa. Começaram a indução e deixaram ela lá até mais tempo que eu. E só no dia seguinte, que eu já tava no quarto e tudo, né? Já tava lá com o meu bebê, que ela chegou no quarto também com o bebê dela. E ela disse, passei pela mesma situação. Pela mesma situação. Então, o objetivo da reportagem qual é? É chamar a atenção da direção do Hospital Santa Catarina. Nós temos dificuldade de ter algum tipo de resposta por parte da direção. A gente procura o hospital aqui em Criciúma, ninguém fala, mandam ligar para Florianópolis, mandam ligar para Curitiba, sei lá para onde, né? Porque aqui ninguém fala a respeito da situação. Enquanto isso, aumenta cada dia o número de pessoas reclamando da falta de atendimento no pronto-socorro, poucos médicos para atender a demanda e a situação também de mães, como foi o caso aqui da Stephanie, que passam por esse calvário, essa situação muito complicada. Quer dizer, quem é mãe sabe, né, a dor que passa para dar a luz a um bebê e ficar aí praticamente mais de 2 dias. Quase Né? quase isso. Então, 25 horas para dar a luz ao seu bebê. Veio ao mundo Rael, que é o guerreiro, né? Guerreiro de Deus. Guerreiro de Deus. E literalmente guerreiro. Literalmente, teve que ser guerreiro para vir ao mundo e receber o carinho, o afago da mamãe que esperava por ele de forma ansiosa. Fica aqui a reportagem. Os comentários ficam com as pessoas que acompanham o programa, de repente outros relatos de situações parecidas, para a gente levantar. O que a gente quer é que as mães sejam tratadas com dignidade, com respeito, com dignidade, porque só quem é a mãe que vai dar à luz sabe a situação como é que acontece. Pessoal que trabalha na área de saúde, claro, se acostuma, né? Se acostuma, parece que tudo é normal. Ó, levanta, vai aqui, vai lá, enfim. Não queremos aqui massacrar ninguém, não é o objetivo. Não queremos aqui massacrar ninguém. Mas realmente que a gente sabe que para alguns falta realmente essa sensibilidade de tratar a pessoa com dignidade e respeitando a dor que ela está sentindo. Saúde, mamãe, saúde pro bebê. Obrigada.